Didier Yves Drogba nasceu em 11 de março de 1978, em Abidjan, na Costa do Marfim. Filho de um país apaixonado por futebol, Drogba começou sua trajetória ainda jovem, mas sua carreira profissional demorou mais para engrenar do que a maioria dos grandes craques. Ele se mudou ainda criança para a França, onde iniciou sua formação nas categorias de base. Durante anos, ele jogou em clubes menores do futebol francês, lutando para se firmar como atacante profissional. Le Mans, Guingamp, clubes modestos. Nada que indicasse que aquele jovem atacante um dia pisaria no topo da Europa. Até que tudo começou a mudar. Em 2003, jogando pelo Olympique de Marseille, Drogba teve uma temporada absolutamente explosiva. Seus gols, sua força física, sua liderança em campo e sua capacidade de decidir jogos chamaram a atenção de toda a Europa. Era 2004. O Chelsea vivia o início de uma nova era após a compra do clube pelo bilionário Roman Abramovich. O objetivo era claro: transformar o Chelsea em uma potência do futebol europeu. E para isso, Mourinho pediu reforços. Entre eles, um atacante da Costa do Marfim, que custou cerca de 24 milhões de libras, vindo do Olympique de Marseille. O nome? Didier Drogba. Mas a chegada não foi simples. A imprensa inglesa criticou o valor da transferência. Muitos analistas diziam que ele era caro demais para um jogador com apenas uma grande temporada. Alguns torcedores também tinham dúvidas, mas Mourinho tinha certeza. Ele dizia: Drogba é o tipo de jogador que muda jogos. E ele estava absolutamente certo. Nos primeiros anos, Drogba já mostrou que não era um atacante comum, forte, dominante no jogo aéreo, técnico e com uma mentalidade de líder. De 2004 a 2005, o Chelsea conquistou a Premier League após 50 anos sem vencer o campeonato inglês. Drogba foi decisivo, mas os momentos realmente lendários começaram a surgir nas finais. Didier Drogba parecia nascer para jogos grandes. Ele marcou gols em 4 finais de fibrilação Atrial Cup. Marcou em 3 finais da Copa da Liga e marcou em 2 finais da Community Shield. Sempre quando o Chelsea precisava, sempre quando o jogo valia um título. Mas havia uma obsessão: a Champions League. O clube já havia chegado perto várias vezes, mas sempre caía nos momentos decisivos. Até que chegou 2012. A campanha foi dramática. O Chelsea eliminou gigantes como o Barcelona e chegou à final contra o Bayern de Munique, no Allianz Arena, na casa do adversário. Faltavam poucos minutos. O Bayern vencia por 1-0. Parecia o fim, até que o Chelsea teve um escanteio. O Amaka cobrou. E lá estava ele, Didier Drogba, subindo mais alto que todos. Gol. 1-1, o jogo foi para os pênaltis. E quem foi cobrar o último? Ele, Didier Drogba. Corrida curta. Chute forte. Gol. Chelsea campeão da Champions League pela primeira vez na história. E o herói era ele. Mas a carreira de Drogba no Chelsea não foi feita apenas de glórias. Ele enfrentou momentos difíceis, lesões importantes, críticas da imprensa inglesa, que muitas vezes o acusava de simular faltas, fases em que os gols demoravam a aparecer, mudanças de técnicos, disputa por posição com grandes atacantes e até derrotas dolorosas, como a final da Champions League de 2008 contra o Manchester United. Naquela partida, Drogba foi expulso na prorrogação. O Chelsea acabou perdendo nos pênaltis. Foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Mas 4 anos depois, ele teria sua redenção. Didier Drogba não foi apenas um grande atacante, ele foi um líder, um símbolo. Em 2 passagens pelo clube, ele acumulou números impressionantes. 164 gols pelo Chelsea, mais de 380 partidas.
4 títulos da Premier League, 4 Fibrilação Atrial Cups, 3 Copas da Liga e uma Champions League histórica, mas seu impacto vai muito além dos números. Drogba representava algo maior. Ele era o jogador que aparecia nas finais, o homem dos jogos grandes, a figura que transmitia confiança ao time inteiro. Para muitos torcedores, Drogba é simplesmente o maior atacante da história do Chelsea. Existem também curiosidades incríveis sobre Didier Drogba. Ele tem um dos melhores históricos de gols em finais da história do futebol europeu. Ao todo, marcou 10 gols em 10 finais pelo Chelsea, um número quase inacreditável. Outra curiosidade impressionante envolve seu país. Após se classificar para a Copa do Mundo de 2006, Drogba fez um discurso emocionante, pedindo paz na Costa do Marfim, que vivia uma guerra civil. Seu apelo ajudou a promover uma trégua no conflito, mostrando que sua liderança ia muito além do futebol. Didier Drogba não foi apenas um atacante, ele foi um guerreiro, um líder, um homem que apareceu quando o Chelsea mais precisava, em noites frias da Inglaterra, em finais de Copas, em jogos que definiram a história do clube. Alguns jogadores fazem parte da história de um time, outros constroem essa história. Didier Drogba fez algo ainda maior. Ele mudou o destino do Chelsea. E por isso, seu nome será lembrado para sempre em Stamford Bridge.